Boa noite. Na continuidade do nosso trabalho, que Jesus e seus bons espíritos nos abençoem. Esta noite nós vamos tratar de um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, no 9º capítulo. E este capítulo é intitulado Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Vocês sabem o significado de bem-aventurados? Sim? Não? Significa felizes. Podemos então dizer que Jesus, no Sermão do Monte, entre tantas outras bem-aventuranças, ele nos disse: felizes são os mansos, felizes são os pacíficos. Vejamos então que é uma das condições para sermos felizes, guardarmos em nós, melhor, construirmos em nosso íntimo a mansuetude, a pacificidade, ou seja, a docilidade, a gentileza, a paciência, a calma, a serenidade, que são sentimentos e atitudes que nós estamos sentindo falta nas nossas relações, não é mesmo? Nas nossas relações familiares, no nosso convívio social. E uma das prerrogativas necessárias para esta construção, ou seja, para a construção íntima da mansuetude, para desenvolvermos em nós a mansuetude e a pacificidade, é a aceitação. Aceitação é uma virtude espiritual que Jesus nos ensinou e exemplificou, sobre a qual então refletiremos esta noite. Mas aceitação. Aceitação do quê? Aceitação de tudo. Aceitação de tudo que nos acontece, aceitação de todas as pessoas, de todas as situações que se apresentam na nossa vida. Inclusive, e sobretudo, a aceitação de nós mesmos, que, como veremos mais à frente, estamos implicados em tudo que nos acontece. Temos parte em tudo que nos acontece. Mas certamente nós não temos dificuldade para aceitarmos o que é bom e o que nos faz bem, não é? Temos? Não. E aceitarmos o que a vida nos traz de bom, o que a vida nos traz de bem é muito importante. Porque esta aceitação passa pelo agradecimento, passa pelo sentimento de gratidão. E nós temos muito a agradecer. Agradecer, por exemplo, pela própria vida. Agradecer por despertarmos em cada novo dia, por podermos ouvir, falar, caminhar, agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa família, pelo alimento de cada dia que nos sustenta o corpo físico. Agradecer pela oportunidade de estudo, de conhecimento, de esclarecimento, que é tão importante. Agradecer pelo nosso trabalho. Enfim, nós temos muito o que agradecer. E quando nós agradecemos por tudo que nós temos, nós estamos abençoando a nossa vida. E como nos disse o Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, abençoe a vida, e a vida te abençoará a existência.
quando nós somos gratos pelo que temos, nós enviamos para o universo uma mensagem positiva, um sentimento feliz, que é o de gratidão. Então, o cosmos, o universo, nos responde, nos trazendo também boas energias, bons sentimentos, coisas boas. Está nos abençoando a vida. O nosso grande desafio, a nossa dificuldade é aceitarmos os reveses da vida, não é? Aceitarmos as rasteiras que a vida nos dá. Né? Aí a gente tropeça, cai, luxa o ombro, né? Fica imobilizada. É assim. Dificuldade de aceitarmos o que nos contraria, o que nos aflige. Por exemplo, aquele familiar mais difícil, aceitar as pessoas que não nos compreendem, aquelas que nos ofendem, aceitarmos a doença que nos acomete, uma crise financeira, o desemprego, aceitarmos a separação das pessoas que nós amamos, que de alguma forma partiram da nossa vida. Nós não temos dificuldades de aceitarmos essas situações, estes problemas? Temos. E a evidência dessa dificuldade é justamente a forma com que muito frequentemente nós ainda reagimos a estas situações, a estes problemas. E como é? Com impaciência, com irritação, com lamentação, com revolta. Muitas vezes chegamos ao desequilíbrio, ao desespero, não é mesmo? Atitudes se originam onde? Se originam no orgulho que nós ainda trazemos em nós. Não há nenhuma contrariedade. E estes sentimentos e estas atitudes, inclusive, não resolvem os nossos problemas. Pelo contrário, agravam o nosso sofrimento, nos trazendo prejuízos ainda maiores. É claro que somos humanos, não é? E faz parte da nossa humanidade termos estes sentimentos, principalmente no agudo dos nossos problemas. Mas o que nós devemos fazer é estarmos atentos e cuidar para que estes sentimentos não permaneçam conosco, para que estes sentimentos e atitudes não morem conosco, não sejam sempre as respostas que nós damos quando nós estamos diante das nossas dificuldades. E sabem por quê? Porque estes sentimentos, eles nos adoecem. Quando nós apresentamos uma doença no nosso corpo físico, essa doença já começou há muito no nosso campo psíquico, no nosso campo emocional. Imaginemos se a contrariedade que a vida está nos trazendo é uma enfermidade. Como então, com estes sentimentos, nós esperamos encontrar o caminho de volta à saúde, encontrar o caminho da cura? Não encontraremos. Eles vão agravar a nossa doença, a nossa enfermidade. Não é à toa que Dr. Bezerra de Menezes, através do De Luca, nos disse que a aceitação é um dos maiores antídotos contra as doenças emocionais. Justamente no campo em que muitas das nossas doenças físicas se iniciaram. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos orienta.
que a aceitação construtiva será sempre mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. Dr. Bezerra diz que a aceitação é um dos maiores antídotos para as nossas doenças emocionais. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz, olha, vou repetir, gente, a aceitação construtiva será sempre, não disse de vez em quando, disse sempre, sempre mais da metade da solução a qualquer dos problemas. Não disse deste ou daquele. A qualquer dos problemas, dos mais simples aos mais difíceis, aos mais complexos, que porventura te aflijam. Ora, se aceitar os problemas é mais da metade da sua solução, o que é que nós devemos fazer diante deles? Diga, aceitá-los. Se aceitá-los é mais da metade da solução, o primeiro passo que nós devemos dar diante dos problemas é qual? Aceitá-los. Quando nós negamos o problema, quando nós não aceitamos o problema, nós estamos nos fixando a ele, nós estamos nos ligando a ele, justamente através daqueles sentimentos infelizes, da impaciência, da revolta, da rebeldia, da irritação. E nós vamos ficando presos ao problema, só olhando para o problema. Vamos fermentando o problema vai tomando um tamanho, inclusive, muitas vezes, maior do que ele é. E enquanto nós estamos fixados no problema, nós estamos perdendo as janelas de oportunidade que estão passando por nós, estão passando, não dá para fazer com o braço, tá? Mas, assim, estão passando aqui do nosso lado e nós não estamos vendo, não estamos percebendo. Sequer estamos em condições de desfrutar do amparo espiritual e da proteção espiritual que nunca nos falta quando assim estamos nos comportando. Então, o primeiro passo diante do problema é aceitá-lo. Mas, não sei se vocês perceberam, que Emmanuel não fala de qualquer aceitação. Vocês perceberam que ele deu um adjetivo para a aceitação? Qual é o adjetivo da aceitação? Construtiva. Então, a aceitação, que é mais da metade da solução dos problemas, é a aceitação construtiva. Ou seja, é quando nós aceitamos os problemas de forma propositiva. E como é isso? Nós estamos diante de um problema. Olhamos para ele. No lugar de perguntarmos para o problema, a pergunta do orgulho, como que é a pergunta do orgulho? Quem arrisca? Por que justamente comigo isso está acontecendo? Como isto está acontecendo comigo? Esta é a pergunta do orgulho. No lugar desta pergunta, vamos colocar a pergunta da prática da humildade. Aí a pergunta é assim: para que este problema está acontecendo comigo? O que é que eu tenho que aprender com este problema? Onde eu tenho que crescer? O que é que eu tenho que mudar? O que devo fazer diferente? Esta é a aceitação construtiva. Ou seja, é aquela aceitação que nos coloca diante do problema em movimento. Movimento de aprendizado. Movimento de superação. E que nos edifica,
que nos habilita, que nos fortalece, que nos encoraja para os enfrentamentos que temos na vida. Então, vejamos que nós não estamos aqui falando de acomodação. Estamos? E de aguentação? Ai, tenho que aguentar. É assim mesmo. Não estamos falando nem de acomodação e nem de aguentação. Não estamos falando de acomodação, muito menos a pretexto, quando há pretexto de aceitação, né? A pretexto de aceitação, nós nos acomodamos numa situação porque temos com ela algum tipo de prazer. Porque temos com ela algum ganho secundário. E aí, para exemplificar esta acomodação, eu sempre conto o caso de uma paciente que eu atendia num posto de saúde, uma senhora, né? E eu trabalhava numa equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. Em um certo momento, essa equipe, a fisioterapeuta, veio falar comigo e me perguntar: Tânia, eu vi no prontuário dessa paciente que você atende ela, né? Ah, atende ela é horrível, hein, gente? Nossa, desculpe o erro de português. Que você a atende com frequência. Como é que é teu vínculo com ela, né? Falei assim: meu vínculo é muito bom. É uma senhora que vem aqui com regularidade, né? Acata bem as orientações e tudo mais. Ela falou: porque nós fomos cientizados pelo hospital que ela teve um AVC. Ela ficou hospitalizada, teve alta, apresentando uma sequela motora do lado esquerdo, se recuperar, né? Para recuperar a sua funcionalidade, a sua independência física. Mas 2 vezes ela não foi. Então nós pensamos em fazer uma visita domiciliar para ela. E como você tem vínculo com ela, você não quer nos acompanhar? Falei: claro, pois não, vamos lá. Fomos lá. Tudo bem. Ela se encontrava em casa, né? Muito bem cuidada, estava bem cuidada. Ela estava sozinha, mas o marido estava cuidando dela. Então, morava só ela e o marido, os filhos já eram casados, já tinham mudado, né? E ali nós começamos a conversar com ela, né? A perguntar como que era a vida, como que ela estava, né? Por que ela não tinha ido, né, nas avaliações. Então, ela começou a nos contar que ela vivia com o marido e que antes dela adoecer, ela fazia todo o serviço da casa, né? Cuidava da casa, cuidava do lar, da alimentação, da limpeza. O marido, um trabalhador, né? Trabalhava direitinho todo dia, né? Saía cedinho, trabalhava até o final da tarde. Mas, né? Muito trabalhador, mas toda vez na volta do trabalho ele parava num bar para conversar com os amigos, para bater um papinho, né? Tomar uma cervejinha, e aí ele se ausentava um tempo maior de casa. Então, quando ele voltava mais cansado, já na hora de dormir, tomava um banho, ia dormir. E ela falou: eu me sentia sozinha, né? Porque ele passava o dia inteiro trabalhando, eu aqui sozinha, né? Então, eu queria conversar, trocar umas ideias com ele, né? Fazer alguma coisa junto. E não dava certo. Mas agora, doutora, nossa, ele está ótimo. Né? Ele está ótimo, olha, ele cuida de tudo. Ele limpa a casa, ele prepara a minha comida. Ele se organizou. Desculpe, ele se organizou aqui com os vizinhos para fazer um apoio, né? Enquanto ele trabalha, mas ele faz questão de voltar, ele volta para casa, ele me dá comida, ele me ajuda no banho. Né? Tá uma beleza, fica aqui comigo, né? Não está saindo mais, não está indo mais para o bar. Perceberam? Ou seja, ela não estava preocupada com a restauração física dela, com a reabilitação dela. Porque naquela situação ela tinha o que lhe faltava, que é justamente a companhia, a atenção, o carinho do marido. E ali, para a fisioterapeuta, mais uma vez ela disse que talvez ela não precisasse desse tratamento, porque ela estava bem.
né? Então, esta é uma situação que representa a acomodação. Ela tinha ali um ganho secundário, não tinha? A companhia do marido que ela tanto queria. Então, acomodada naquela situação, estava bom. Isto não é aceitação construtiva. Nem tampouco, quando a pretexto da aceitação, nós sustentamos uma situação em atitude de vitimização, né? Porque em atitude de vítima, nós temos tempo para queixar, tempo para lamentar. E consciente ou inconscientemente, desta forma nós nos desobrigamos de qualquer esforço de superação. Isto também não é aceitação construtiva. A este tipo de aceitação, irmão José, através de Carlos Bacelli, chama de aceitação inconveniente. E nos diz, irmão José, através de Bacelli, que esses companheiros, os irmãos que têm a atitude da aceitação inconveniente, demorarão longo tempo para se libertarem do que tiveram interesse em cultivar. Fica no problema, né? Nós ouvimos aqui no vídeo o padre dizendo o quê? De joelhos diante de Deus, mas de pé diante dos problemas. Isto é aceitação construtiva. Muito bem. Então, o que é que nós devemos fazer para que, diante dos problemas, a nossa resposta seja sincera à aceitação? E não a impaciência, a irritação, a revolta. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar. Aceitar Jesus em nosso coração. Nós devemos aceitar os convites que Jesus nos fez há mais de 2 milênios. E não foram poucos. Vem e segue-me, disse Jesus. Venham a mim e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para as almas. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus continua esperando pacientemente que nós aceitemos os seus chamados. Os chamados para que deixemos de ser apenas ouvintes do seu evangelho. Que deixemos de tê-lo apenas no nosso conhecimento. Mas que, com a nossa fé elevada, nós busquemos sentir o Evangelho de Jesus e vivenciar os seus ensinamentos. O Espírito Emmanuel, também através de Chico Xavier, nos ensina que as virtudes espirituais que Jesus nos ensinou e exemplificou, entre tantas, a aceitação, se nos revelam por disciplinas da vida íntima. Ou seja, as virtudes espirituais, a aceitação, se revela em nós através do esforço e da disciplina que nos compete no serviço do nosso melhoramento espiritual.
da nossa transformação, tentando assimilar a luz dos ensinamentos do Cristo. Ou seja, tudo inicia em nossa vida íntima. Tudo começa em nós. E, portanto, a aceitação de tudo que nos acontece passa primeiramente pela aceitação de quem? De nós mesmos. Passa pela autoaceitação. A aceitação do que somos. E o que é que nós somos? Somos só um corpo físico? Hã? Não. O que nós somos? Espíritos. Nós somos espíritos criados por Deus lá no mundo espiritual. Somos espíritos imortais. Aqui na Terra, em mais uma passagem pela existência física em aprendizado para o nosso progresso espiritual. Somos ainda imperfeitos. Ainda não estamos prontos. Ainda não estamos acabados. E, portanto, acertamos? Sim ou não? Acertamos. Mas também erramos. Temos virtudes em nós? Sim. Temos o bem em nós? Sim. Mas também ainda temos defeitos. Ainda temos imperfeições. E está tudo bem. Está tudo certo. Este é o nosso atual estágio, a nossa atual condição evolutiva. Está tudo bem. Mas entendamos que é justamente o processo de melhoramento de nós mesmos que nos dá sentido à vida. É para isso que nós estamos aqui. Esta é a nossa missão de vida, nos melhorarmos. E é assim que nós somos. Então, nos aceitemos. Nos aceitemos, mas não com acomodação. Nos aceitemos como? Construtivamente. Conhecendo as virtudes, as qualidades, as habilidades que nós temos e potencializando-as, colocando-as em movimento a serviço do bem maior, do bem que vai para além de nós, de um bem comum. E conhecendo as nossas imperfeições. Para quê? Para acolhê-las. Não é para escondê-las. É para acolhê-las. Porque elas são partes de nós. E então, com esforço, com disciplina, como disse Emmanuel, no trabalho íntimo, transformá-las, iluminá-las. Vocês perceberam que, então, para a autoaceitação, nós temos que nos conhecer? Perceberam isso? Para nós nos aceitarmos construtivamente, nós temos que nos conhecer. O que temos de bom e colocar em movimento. E as nossas imperfeições, também colocá-las em movimento, trabalhando-as intimamente e transformando-as. Então, a autoaceitação exige de nós o autoconhecimento. O conhecimento de nós mesmos.
No Livro dos Espíritos, o primeiro livro da obra de Allan Kardec, Allan Kardec faz aos espíritos superiores a seguinte pergunta: qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Interpretando, qual é o caminho possível, certo, seguro, para desenvolvermos nesta vida o nosso melhoramento, para desenvolvermos nesta vida os tesouros do céu dentro de nós? Que caminho é esse? O caminho é conhece-te a ti mesmo. O caminho é nos conhecermos. O caminho é aquele que nos leva para dentro de nós, que nos leva ao encontro de nós mesmos. E se a orientação espiritual é conheçam-se, é porque nós não nos conhecemos. Vocês concordam? Nos conhecemos um pouquinho, né? Assim, ainda superficialmente, perifericamente. Nós não nos conhecemos profundamente. Nós não nos conhecemos plenamente. Nós temos ainda muito, muito que nos descobrir. E por isso o Dr. Bezerra de Menezes, através de De Luca, nos diz: há tanto a fazer em nosso mundo interno que, por vezes, nos indagamos como o homem ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo. Nós estamos ainda distraídos de nós mesmos. Nós nos ocupamos muito mais com as coisas, com as realizações, com as conquistas materiais. Nos ocupamos muito mais com o ter do que com o ser. Nós nos ocupamos muito pouco, eu arriscaria dizer que em algumas fases da vida quase nada, para nos olharmos interiormente, para nos voltarmos para o nosso íntimo, para nos escutarmos. O exame íntimo, ele nos pede tempo, nos pede atenção, nos pede dedicação, mas nós não dispomos deste tempo. Nós não paramos para perceber os nossos pensamentos acelerados e entendê-los. Nós não paramos para ouvir os sentimentos que gritam dentro de nós. Os ignoramos. Nós não temos tempo para ouvir a voz da nossa consciência, que nos adverte sobre o bem e sobre o mal. Nós não temos tempo para observarmos as nossas tendências instintivas, que nos revelam as nossas virtudes e as nossas fraquezas. É só nós examinarmos o nosso dia. Quantas horas nós dedicamos às coisas?
E quanto tempo nós dedicamos a nós? A uma oração, ao encontro com planos mais elevados, com energias sutis, buscando a nossa essência, buscando a verdade divina que existe em nós. Muito pouco. E saibamos que não há progresso espiritual, não há melhoramento espiritual sem a observação atenta de nós mesmos. Não há. Mas, quando nos propomos, nos determinamos, quando entendemos que devemos fazer esta viagem, que viagem? A viagem para dentro de nós. E nesta viagem nós identificamos as nossas qualidades, claro, mas sobretudo as nossas imperfeições. Como não compreendê-las e não aceitá-las nos nossos próximos? Como não compreendê-las e não aceitá-las nos nossos irmãos? Ao identificarmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos desvios, os atalhos que nós fazemos na vida, como não aceitar os problemas, os desafios, uma vez que nesta escola da vida são os problemas os nossos mestres, os nossos professores. Em cada problema uma lição. E em cada lição aprendida, porque quando a gente não aprende, ela é o quê? Repetida. Em cada lição aprendida, uma virtude espiritual se ilumina em nosso íntimo. E cada virtude espiritual que se revela em nosso íntimo é um convite que nós estamos aceitando de Jesus. Façamos esta viagem. Façamos a viagem da autoaceitação, do autoconhecimento. É uma viagem longa. É uma viagem trabalhosa. Nem sempre agradável, mas fundamental na nossa vida. E façamos esta viagem sempre de mãos dadas com Jesus. Porque Jesus é e sempre será um nosso roteiro seguro, um roteiro generoso, um roteiro bondoso, misericordioso. E com este entendimento, nós seremos testemunhas de que a aceitação de nós mesmos e a aceitação de tudo que nos acontece é uma consequência natural. Vai acontecendo, simplesmente vai acontecendo. Porque é o caminho possível, certo e seguro, para o nosso melhoramento. Para trazermos para nós, como dissemos no início da palestra, a mansuetude, a pacificidade. Isso que nós sentimos que tanto está faltando nas nossas relações. E então buscarmos a felicidade e a paz que tanto almejamos. Não neguemos o que nós somos. Não fechemos os olhos para a nossa atual condição evolutiva. Nos aceitemos. Nos amemos. Sem nos endeusar, né? Também sem nos acomodar. Aceitemos e amemos os nossos próximos, os nossos irmãos de jornada. Nós estamos todos no mesmo barco. E é da atual condição espiritual que nós temos hoje, que todos nós temos, fruto das experiências vividas em várias existências até o presente momento, é que nós seguimos construindo, seguimos desenhando as asas dos anjos que um dia nós seremos. Sabem por quê? Porque esta é a vontade de nosso Pai para todos nós. Que
Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção.